Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, bom dia a todos, né, que estão aqui conosco, que sempre nos acompanham nesse momento ou em outros momentos, né, mais tarde, à noite ou mais pela manhã, né, é com muita alegria que estamos aqui novamente iniciando, né, essa peregrinação, né, pela vida e obra de Leon Denis, nesse programa que colocamos ouvindo Leon Denis, porque preciso realmente ouvi-lo, né? É preciso buscarmos compreendê-lo, para que a gente realmente possa entender que ele realmente foi o sucessor do nosso querido Allan Kardec. Antes de nós iniciarmos, vamos fazer a nossa prece, né? Para que a gente possa aí acerenar nossos corações, tá certo? Vamos então elevar o nosso pensamento, acerenar nossos corações, procurar nos identificarmos com Jesus, e que nós possamos, nesse instante, agradecermos ao Pai Criador por tudo que temos, pelas oportunidades e instrumentos que nos oferece, para que venhamos a buscar cada vez mais erguer o reino de amor em nossos corações. Possamos agradecer a Jesus pelos seus ensinamentos, agradecermos a Jesus pelos seus exemplos e por nos mostrar o caminho que nos leva até o Pai Criador. Possamos agradecer aos nossos benfeitores, aos nossos guias protetores, pelas intuições, pelos estímulos que nos oferece para continuarmos o nosso trabalho no bem. Mas agradeçamos também aos mensageiros do espaço, que nos trazem mensagens para que nós realmente possamos vivenciar essas mensagens em nossos corações, refletirmos sobre elas, encontrarmos respostas. Em forma de agradecimento, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como em toda parte.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como buscamos perdoar nossos irmãos. Não nos deixes cair em erros e tentações. Livra-nos de todo mal, pois só teu poder, o reino, a glória para todos sempre. Que assim seja. Antes de mais nada, gostaria, de me desculpar, mas hoje eu estou iniciando aí um processo alérgico, um pouco de resfriado, então a minha voz está meia rouca, então eu peço desculpas, por esse transtorno. Mas vamos aqui ao nosso Leon Denis, eu vou começar por uma frase muito importante, quando afirmam que Leon Denis foi o consolidador do Espiritismo. Não foi apenas o continuador de Allan Kardec, como geralmente se pensa. Denis tinha uma missão quase tão grandiosa quanto ao do codificador. Cabia-lhe desenvolver os estudos doutrinários, continuar as pesquisas mediúnicas, impulsionar o movimento espírita na França e no mundo, aprofundar o aspecto moral da doutrina e, sobretudo, consolidá-la nas primeiras décadas do século. Então, quer dizer que, sem dúvida nenhuma, Leon Denis foi esse exemplo, de consolidar o Espiritismo. Allan Kardec, a missão dele foi trazer a doutrina dos Espíritos. A missão de Allan Kardec foi codificar todos os ensinamentos. E a missão de Leon Denis foi consolidar essa doutrina, Então, nós passamos a perceber que todos nós temos uma missão, cada um no seu, na sua, vamos dizer assim, no seu próprio, na sua própria condição, todos nós temos uma missão. E muitas vezes nós vamos perceber que esses grandes missionários, eles não trabalhavam sozinhos, não é? Vinha um, dava a sua mensagem, explicava, depois vinha outro para consolidar, para continuar a mensagem. Então, a gente vê isso pela história, isso é muito importante, porque a gente percebe que existe aí uma continuidade, existe uma continuidade, e essa continuidade é realmente prevista pelo Pai. Por quê? Porque todos nós fomos criados para desenvolvermos as tarefas de acordo com as nossas possibilidades, mas para que a gente possa alcançar a perfeição, como nos diz os Espíritos, e pelo conhecimento da verdade. Então, nós só vamos conseguir, melhor dizendo, ter essa completa, essa busca pela verdade através desses grandes espíritos missionários que vêm, não é? Sob a quiescência do Pai Criador. Então, é assim, não é, que nós vamos alcançando o progresso através desses conhecimentos que vêm aqui sendo nos dado. Então, Leon Denis
ele veio, através do seu trabalho, né, ele veio que desenvolver os estudos doutrinários, não é? Dar continuidade àquilo que já se fazia presente na sociedade parisiense de estudos espíritas, né, onde se cria, foi o primeiro centro espírita, né, podemos dizer. E lá se dava todas os fenômenos da mediunidade, onde todos lá fazia-se aqueles diálogos para que realmente pudesse ter todo esse compêndio, né, da doutrina dos espíritos. E Leon Denis, ele foi desenvolvendo esses estudos, não é? Desenvolvendo esses estudos ao longo das suas viagens. Foram muitas as viagens, né, de Leon Denis, levando realmente o pensamento espírita, levando esses estudos doutrinários. Além do mais, Leon Denis ele continua, não é, as suas pesquisas mediúnicas desde a época da guerra, né? Nós vimos anteriormente que Leon Denis ele foi se desenvolvendo mediunicamente através da psicografia, através da vidência também, da psicofonia, ele foi desenvolvendo-se mediunicamente. E nós vimos quando ele recebe, não é? Recebe o espírito Sorella durante, dizendo que ele deveria se preparar para os trabalhos a serem realizados, que ele iria escrever muitas coisas e ele precisaria, antes de mais nada, ler o que escreveu, corrigir e dar para alguém ler, não é? Mas não era só na escrita, era também na questão da oratória, não é? Nessa questão da oratória que ele foi, através de vários congressos que ele participou, ele foi levar o movimento espírita, o estudo espírita. Então, ele impulsionou esse movimento espírita. E trazendo a doutrina espírita, ele aprofundou o aspecto moral da doutrina, não é? Porque a doutrina dos espíritos, o espiritismo, eles não são apenas os fenômenos mediúnicos. Nós temos que retirar desses fenômenos mediúnicos, das pesquisas mediúnicas que foram feitas, realmente o aspecto moral. Por isso que lá no livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec coloca que o Espiritismo é uma ciência de observação, ela é uma filosofia, ela é uma religião, ou seja, ela está embasada em 3 pilares. Dentro da ciência, não é? Ela ela desenvolve através da observação todos esses fenômenos, da onde foram retirado, não é? A questão filosófica e a questão doutrinária. Então, a questão filosófica é onde, através dessas conversas, foi então trazido de onde nós éramos, o que fazemos aqui, quem nós somos verdadeiramente, não é? E o que era necessário se fazer. Então, com vamos dizer, com essa forma de ele nos apresentar, e está tudo lá no Livro dos Espíritos, né? Allan Kardec nos apresentar, ali no Livro dos Espíritos, passamos a perceber a importância da nossa vida, da nossa existência, né? E filosoficamente falando. Então, é preciso que a gente compreenda. Mas disso tudo, né, nós chegamos àquela questão da transformação moral,
que é o aspecto moral, né, que a doutrina dos espíritos vem trazendo. E a Leon Denis, ele se aprofundou nisso, né, levando ao coração de tantos, né, e foi consolidando essa doutrina. Então, isso é muito importante, não é? Que a gente entenda, né, a importância dele, tá certo? Não é só ler as obras, até porque todas as obras dele, se a gente for perceber, existem, ele vai desenvolvendo temas que depois esses temas eles eram apresentados nesses congressos, né? Eram apresentados nos congressos, nas reuniões, tá certo? E nós vamos ver isso. Então, ele torna-se um orador, né, conforme estava previsto, tá certo? Que ele realmente devia se dedicar nisso, e ele sempre tinha o incentivo de Sorella e também por trás Jerônimo, né, de Praga, como nós vimos, né? Que ele falou assim: siga à frente e eu estarei atrás te auxiliando. Que era, vamos dizer, ele era considerado por Leon Denis o pai espiritual, Jerônimo de Praga. E nós vimos isso na semana passada, né? Quando nós respondemos a pergunta sobre os celtas, não é? Sobre que Leon Denis, no seu passado, também estava ali, não é? Envolvido com Jerônimo de Praga, com Jan Hus, e assim nós vimos toda essa história. Muito bem, então quais eram as palavras, né, de Sorella para Leon Denis? Trabalho, coragem, esperança. Olha só, 3 palavras importantes que nós devemos ter para conosco, não é? Trabalharmos sempre, trabalharmos para o bem, não é? Porque é isso que nós aprendemos pela doutrina dos espíritos. Trabalhar para o bem, não é? Existe, vamos dizer assim, só para exemplificar a importância de trabalharmos para o bem, para resgatarmos muitas das coisas inapropriadas, o que nós fizemos muitas vezes de maneira assim, sem muita reflexão, não é? E que depois nos bate, naquele momento em que a gente desperta para a nossa própria existência, a gente começa a perceber os erros cometidos. E dentro desses erros cometidos, muitas vezes tomamos caminhos diferentes, dependendo da nossa do nosso entendimento a respeito disso. Então, o trabalho no bem é um dos caminhos que nós devemos sempre optar, não é? Diante, seja de erros, mas bateu o arrependimento, vamos trabalhar no bem para que a gente possa modificar isso. E para isso a gente precisa ter coragem, né? Coragem para enfrentarmos as várias dificuldades, os vários desafios que nós temos, porque somos ainda criaturas imperfeitas. Ainda estamos naquela fase do planeta de provas e expiações, ainda somos na categoria de espíritos imperfeitos, como eu disse. E isso a gente consegue ver também nas obras, no Livro dos Espíritos, quando ele vem nos falando sobre a escala espírita. Então, Allan Kardec ele traz vamos dizer, um conteúdo muito importante para que a gente possa ir se analisando. É claro que aquela escala que ele trouxe, como ele mesmo diz, não assim, taxativa, limitadora, não é? Porque se trata de um ser humano, se trata de um espírito, então não pode ser limitador assim
quem está assim é assim, quem está daquele jeito é daquele jeito. Não, não é, não é? Mas é para que a gente tivesse uma ideia, para que realmente a gente conseguisse vencer, não é? As várias dificuldades. E a esperança, né? A esperança nunca pode nos faltar. Então, trabalho, coragem e esperança. E ele vai e diz, né, que era preciso consagrar todos os seus lazeres ao trabalho espírita, ao estudo. É preciso, principalmente, te habituares a defender e esclarecer nossa doutrina. Não que devas, a partir de hoje, falar dessas coisas a todo instante. Não. É preciso, porém, que sejas corajoso, que te prepares em silêncio para a hora solene, que não te deva surpreender. Então, veja quais são as orientações a Leon Denis que pode servir a nós, segundo as proporções devidas, né? Nos consagrar, não é, ao trabalho espírita, ao estudo. Então, se eu sou convicta, né, de que realmente eu sou espírito e que eu estou aqui para vivenciar experiências, para que eu possa me redimir perante a lei divina, para que eu possa me burilar através desse processo de autoconhecimento, né, tão bem trazido, né, por Allan Kardec, lá na questão 919, quando Santo Agostinho fala da importância da transformação. E veja que era Santo Agostinho falando, uma criatura que viveu de maneira desregrada, até ele tomar consciência do caminho que lhe era apropriado. Então, no livro Confissões, né, de Santo Agostinho, nós vamos ver, né, todas essas situações em que ele vivia, o trabalho da sua mãe, né, sempre a incentivá-lo a buscar, né, esses caminhos. E numa das confissões ele diz, né, que todo esforço da mãe foi levá-los para justamente o caminho da espiritualização. E ela conseguiu, não só do pai, como dele também. Então, tudo isso, veja, é importante. E isso são, vamos dizer assim, são continuidades de trabalhos que nós vamos obtendo ao longo do tempo. Então, é o que ele diz, é preciso nós nos habituarmos a defender e esclarecer nossa doutrina. E aí, então, trazemos para nós, não é? Porque nós somos espíritas, nós estamos aí trabalhando pela doutrina espírita, nós estamos aí, não é? Divulgando essa doutrina espírita. Então, o que eu preciso aprender? A me habituar a defender e esclarecer essa doutrina. Mas para eu defender e eu esclarecer essa doutrina, eu preciso estudar, eu preciso conhecer. Por isso, Allan Kardec dizia da necessidade da observação e do estudo sério. Então, como eu vou defender algo, como eu vou esclarecer sobre alguma coisa, se eu não tenho conhecimento? Então, vamos dizer, Leon Denis, era exatamente isso, que ele tinha que conhecer para que ele pudesse esclarecer e defender. E ele o fez, não é? Ele passa a se dedicar a conhecer essa doutrina, a entender, a estudar, não é? E mais ainda, se preparar, né, a ser corajoso para enfrentar as dificuldades que com certeza ia ter. E realmente ele fez. Nós vamos ver lá em Gaston Luce, um daqueles livros, né, que a gente
ele está até aqui, né? Que vem falando, né, sobre Leon Denis, né, o apóstolo, né, do Espiritismo. Nós vamos ver lá a sua trajetória, né? Não só a vida dele, no sentido de como ele era como criança, que isso nós já vimos, quando ele se torna espírita, quando que isso acontece, tudo isso nós já vimos, que faz parte da vida de Leon Denis. A sua vida ali é muito rígida, muito disciplinada, né? Com a mãe sempre ali por trás, né? Então, tudo isso nós vimos. A partir de agora, a gente vai se dedicar à obra de Leon Denis. A obra de Leon Denis é o trabalho que ele realizou e através das suas obras também, daquilo que ele escreveu. Então, em 19 de fevereiro, nos conta Gastão Luce, de 1873, ele foi fazer os seus primeiros exames de oratória, porque ele tinha que saber falar. Ele tinha que saber falar, porque ele ia falar em público, ele ia levar o conhecimento da doutrina dos espíritos. E Sorella, aquele que o acompanhava, né, foi assistir, né, obviamente, e ficou aí muito emocionado, né, com Leon Denis, né? E a partir daí, então, né, ele vai fazendo as suas oratórias. E nesse que nós falamos, né, de 19 de fevereiro, né, que ele passou pela banca, né, de mestres ali na questão da oratória, mas mestres espirituais, viu? Os exames dele não foi aqui na Terra, não é? Os exames foi numa banca de mestres espirituais. E lá nós tínhamos Sorella e tínhamos o Durant, né? E vários outros que ali estavam, para realmente ver se ele estava preparado para a missão que lhe cabia. Então, no primeiro momento, a gente pode dizer assim, passou por uma banca, né? Foi lá estudar oratória. Não, ele foi se desenvolvendo, ele era autodidata. Então, ele foi aprendendo para que realmente ele pudesse fazer, né, aquilo que ele tinha que fazer. Vários foram os textos, né, que ele foi escrevendo, e que isso era aproveitado nos discursos que ele fazia. Em março, por exemplo, em 17 de março, ele fala sobre o materialismo em uma sessão privativa na loja dos Demófilos, era uma loja maçônica, tá? Então ele foi convidado a fazer parte, a fazer um discurso, e ele vai fazer um discurso sobre o materialismo. Por quê? Porque naquela época o materialismo estava cada vez mais crescente, não é? Ele estava vivendo realmente aquela situação, né, que século XIX nós estávamos ali vivenciando o iluminismo, aí depois, então, para poder combater, né, o iluminismo, para poder combater as ideias da igreja, não é? E Leon Denis, nesse discurso, ele vem falando sobre, vamos dizer assim, sobre esse materialismo, porque era algo que o incomodava muito. E esse materialismo, esse discurso, nós vamos encontrar no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, logo na introdução, ele mostrando a preocupação sobre esse materialismo, não é? Porque a igreja ela não conseguiu fazer o papel dela, que era conduzir as almas para Deus. Então não conseguiu, né? E elas
ela houve os erros por conta do quê? Por conta dos dogmas que foram colocados, e é uma série de coisas, nós vamos ver mais à frente, né, com mais vagar tudo isso. Mas, por conta disso, por conta que a igreja não conseguia se manter, não conseguiu manter aquela sua proposta, o que, que acontece? O materialismo foi criando asas, né? Foi fazendo o quê? Foi preenchendo aqueles espaços vazios. E ele fala muito sobre essa questão do materialismo, principalmente para os jovens. Ele falava um outro tema que ele foi falando também, que fazia parte do seu discurso, é justamente sobre o patriotismo, não é? Sobre a apologia ao espiritualismo. Então, vários temas ele veio trazendo para o quê? Para discussões, para levar as reflexões, não é? Que era suscetível, como diz lá, de abordar as questões que ele reservava para mais tarde. Então, ele trazia todas esses temas, falava, discursava sobre isso, justamente para instigar as criaturas a pensar, a raciocinar e depois, então, buscar respostas de uma maneira mais aprofundada, tá certo? O tema, né, materialismo perante a ciência e a razão, né, materialismo perante a ciência e a razão, exigiu dele um esforço muito para que ele pudesse abordar, não é? E mais ainda, por que esforço? Porque ele teve que buscar, não é? Estudar sobre os acontecimentos da história contemporânea. E aí, então, ele diz: quase todas as questões que agitam nossa época têm seu ponto de partida na Revolução de 1789. E aí, então, ele levanta alguns pontos: o problema político e o problema religioso, não é? Governo dos povos pela democracia, religião das almas pela ciência, e ainda são apenas exercícios de eloquência. Então, veja, ele foi, dentro desse trabalho que ele tinha de oratória, de levar, né? Não foi de uma vez, não é? Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem que começar o trabalho e aí a gente já vai trabalhando, já vai fazendo tudo o que tem que fazer e já é bom nisso. Não é. Todas essas situações que ele foi vivenciando foi apenas um treinamento para que ele realmente pudesse abordar outros assuntos, não é? E ele foi abordando outros assuntos, como, por exemplo, a predominância necessária do novo espiritualismo. E o que seria esse novo espiritualismo? O espiritismo. Ah, mas espiritismo é espiritualista? Sim, é. O espiritismo é espiritualista, é uma doutrina espiritualista. Por quê? Porque ela acredita na imortalidade da alma. Então, todas as doutrinas que acreditam, todas as religiões que acreditam na imortalidade da alma, é tida como espiritualista. Agora, o que difere o espiritismo das outras doutrinas espiritualistas? Justamente a reencarnação, não é? A crença nas vidas sucessivas, a crença nas várias moradas, não é? Ou seja, todos aqueles princípios que fundamentam a doutrina espírita. Então, o novo espiritualismo era o espiritismo. E aí a gente fala, né? Mas então por que não ficou espiritualismo, né? Então, aí nós temos a explicação.
lá no Livro dos Espíritos, logo no início, aonde ele vai dizendo que para coisas novas havia de ter novos termos, Allan Kardec falando. Então, justamente porque espiritualismo já existia, já falava, já conversava, agora ele ia falar um novo espiritualismo? Não, né? Então ele tinha que ter, e o nome era realmente Espiritismo. Tratava-se também do qual outros, do evolucionismo, não é? Da religião natural, temas como a família, né? A alma, sobre a vida, sobre Deus, né? Então, todas essas palestras, né, particulares, esses discursos de recepção ou de festas da ordem, valia como treinos para que ele realmente fosse se exercitando para o papel que o esperava. Muito bem, em 1925, ele foi aclamado presidente do Congresso Espírita Internacional. E nesse congresso, pretenderam retirar o aspecto religioso do espiritismo. Mas Denis se opôs a isso com tenacidade. E por que isso? Porque ele foi preparado, não é? Ele teve condições de se opor contra isso, justamente por quê? Porque ele estudou, ele foi buscar o estudo sério, tá certo? Então, isso é muito importante. Como eu disse, ele participou, então, de vários congressos, né? E nós temos aqui o Congresso Espiritualista Internacional de 1889, temos o Congresso de Bruxelas e temos esse outro congresso que é de 1925. E nós vamos ver cada um deles, o tema central, né, do congresso, não apenas falar sobre o congresso, mas se nós estamos falando da obra de Leon Denis, nós temos que pensar e temos que ver a importância desses congressos e como ele se portou, como ele se comportou. Então, a gente vai ver a essência desses congressos, o tema, né? E como é que ele rebateu tudo isso, se opôs, não é, a esses congressos. Mas isso nós deixamos para a próxima semana, tá certo? Foi com muita alegria que nós estivemos aqui com vocês nesta manhã do dia 15 de agosto. Um dia com muita alegria, com muita paz a todos e que a paz de Jesus esteja no coração de todos. E assim seja. E nesse instante, Pode concluir, por favor. Que vamos agradecer, né? Então, ao Pai, a oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos, agradecer pelo dia de hoje e que possamos encontrar em Jesus o caminho para que encontrarmos a felicidade que tanto queremos. Que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.